de escolha de caso, a gente fala sobre várias coisas diferentes. Então, a gente fala sobre leitura de moção, a gente fala sobre análise de relevância, análise de clash, análise de ônus de prova e mecanização. Tudo isso são aspectos que a gente tem que analisar quando a gente vai escolher um caso. Porque, a depender da moção, você vai ter casos mais ou menos centrais para você conseguir ganhar o debate. Então, vamos lá. Como eu disse na introdução, quando a gente fala de escolha de caso, é uma das coisas que aparentemente soa muito simples, é você escolher aquilo que tem maior probabilidade de ganhar, porém é algo que perpassa por muitas coisas. Coisas que você vai tanto aprendendo com o tempo, tanto aprendendo com formações, na prática, etc. Mas isso depende de diversas habilidades. Então, vocês vão ver que eu vou passar aqui por várias coisas diferentes. Todas as coisas em específico dariam formações por si só, mas isso é bom para vocês terem logo uma análise introdutória do que vocês têm que prestar atenção quando vocês forem fazer a escolha de caso de vocês, beleza? E assim a gente consegue, a partir dessas premissas, né, a partir dessas análises, a gente tem uma escolha mais direcionada de que caso a gente deveria escolher ou não. Então, vamos lá. Quando a gente fala de escolha de caso, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que vai delinear toda a nossa compreensão, é, na verdade, a moção. É a própria leitura da moção. O que é que a moção quer da gente, né? O que é o tema do debate quer da gente. E a gente tem, pelo manual, vários tipos de moção. Aqui eu trouxe 4 para vocês, mas que dentro desses 4 você tem também outras subcategorias, como eu trouxe aqui moções de análise, que tem esta casa apoia, se opõe, esta casa prefere, esta casa lamenta, que também são formas de moção que fazem parte dentro de moções de análise. E cada uma desses tipos, eles têm demandas distintas, né? Eles exigem casos diferentes que acabam se tornando mais ou menos relevantes. Então, vamos passar por cada uma delas. O primeiro é a moção valorativa, né? A moção de análise, que é esta casa acredita aqui, que é quando você vai, na verdade, analisar se determinada premissa, se determinado comando, ele é verdadeiro ou ele é falso. Por exemplo, esta casa acredita que o Vietnã, aqui foi a moção da R2 agora do TND, que esta casa acredita que o Vietnã deveria romper com como é que eu posso dizer? Enfim, que ele não estava tomando lado do conflito entre a China e os Estados Unidos e tomaram uma posição muito mais pró-China do que ele tinha anteriormente, né? Ou seja, você acredita que esta é a premissa, governos vão dizer que essa premissa é verdadeira, oposições vão dizer que essa premissa é falsa. Por isso que essa é uma moção de análise, entende? E aí, quando a gente passa para as moções de análise, perceba que uma premissa ela pode ser verdadeira, ou, por exemplo, você pode se apoiar ou se opor a uma coisa, moção de apoio é aquela coisa, você acha que aquilo é positivo, as oposições dizem que é negativo, moção de se opõe é o contrário. Governos dizem que é positivo, oposições dizem que é negativo. Quer dizer, o contrário, né? Enfim. Então, o que acontece? A gente tem emoções de análise, ou emoções de esta casa prefere, a gente tem várias formas para dizer que algo é positivo, é negativo, é verdadeiro ou é falso. Então, perceba que dentro desses tipos de emoção, a gente pode ter casos que tanto são pragmáticos, quanto são valorativos, quanto eles são principiológicos. Como assim, Sofia? Qual é a diferença? Essencialmente, se a gente está dizendo que uma coisa é verdadeira ou é falsa, a gente pode dizer isso com base em pragmatismo, ou seja, o que é que isso muda na realidade, quantas pessoas isso afeta, por que isso afeta mais ou menos pessoas e que pessoas são essas. Isso pode ser uma métrica válida dentro do debate, depois a gente vai explicar um pouquinho do que é métrica, mas um pouquinho mais para frente. Você poderia fazer com uma base valorativa, digamos que é verdadeira com base numa premissa moral ou numa valoração de que você tem um maior valor moral atrelado a uma escolha em detrimento de outra. É mais positivo em termos de valoração de ética, moralidade, aquela coisa toda. Também é possível. E pode ser com base em princípio. Você pode dizer que uma premissa é verdadeira, que a moção é verdadeira, porque ela tende a um princípio determinado que é mais importante do que qualquer outro caso de pragmatismo, do que qualquer outro caso de valoração moral. Perceba que moções de esta casa acredita que, ou moções de análise propriamente, que inclui esta casa apoia, esta casa prefere, esta casa lamenta, perceba que você tem várias formas de se opor e defender, e que nenhuma delas é necessariamente ou de pronto mais importante do que a outra. Você tem casos pragmáticos e você tem casos principiológicos. Casos principiológicos não vão ser necessariamente mais importantes do que casos pragmáticos de pronto, e assim como a recíproca também é verdadeira. Nesses casos, perceba que
A escolha de qual caso você deve rodar depende aí especificamente da moção, que poderia ser mais provável dentro da moção principiológico ou pragmático, porém, você em tese poderia rodar os dois e depois fazer o que a gente chama de sopesamento de métrica, que é você demonstrar por que avaliar por uma métrica de princípio ou avaliar por uma visão de ganhos práticos é mais importante para fins daquele debate, entende? Um pouquinho mais adentrando nisso, a gente tem, por exemplo, esta casa prefere, que é uma comparativa obrigatória. Então, você tem que estabelecer dentro da premissa que, necessariamente, uma premissa é preferível à outra. Não que, necessariamente, uma seja verdadeira e a outra seja falsa, mas que uma é melhor do que a outra. E aí você já tem uma análise que, por exemplo, colocar uma percepção valorativa também se torna mais fácil. E você tem o esta casa lamenta, né, que é justamente aquela construção de contrafactual, né, que a gente conhece bem e que a gente tem tanto medo de construir contrafactual. Então, passando um pouquinho, a gente tem também as moções de pólice, que são moções de pólice, são moções de medida. Quando você estabelece uma medida enquanto governo que deve ser feito para solucionar determinado modelo, determinado problema, como, por exemplo, uma moção que eu estou tirando da minha cabeça, esta casa implementaria a reforma tributária. Um exemplo, entende? Então, se esta casa implementaria, então você tem justamente a partir disso um dever de construção de modelo. Perceba que a construção de modelo, ela tende a ser mais fática, entende? Então, é algo muito mais pautado na realidade. Por isso que é menos comum você ver moções principiológicas em moções de modelo. Pode acontecer, principalmente quando a gente fala sobre o governo e por que aquele modelo é importante, ou quando a gente vai para a oposição, por que aquele modelo ele fere um princípio, por exemplo, por isso que ele não poderia ser aplicado. É possível também, mas geralmente a gente tende a começar com uma conversa que é muito pragmática. O que aquele modelo faz, o que ele implica na realidade. Entendem? E aí quando a gente vai, por exemplo, e é claro, né, quando a gente fala de moções de pólice, é importante dizer que quem é do primeiro governo, ele tem fiat de estabelecer que aquele modelo ele vai acontecer, se ele vai ter todo aquele alcance, por exemplo, a oposição não pode chegar e dizer que o modelo do primeiro governo é impossível, por exemplo. A gente tem que pautar numa certa capacidade que aquele modelo vai acontecer. Agora, a gente pode dizer que ele é pouco plausível, ele tem pouco impacto, ou ele traz mais danos do que benefícios, aquela coisa toda. E, é claro, se o primeiro governo pode construir um modelo, a primeira oposição pode construir um contramodelo, uma contraproposta para esse modelo. Isso também pode orientar o prep de vocês em termos de escolha de caso. Quando a gente vai, então, passando para o próximo, para esta casa prevê. Esta casa prevê é uma moção de probabilidade, o que vai acontecer no futuro. Eu gosto de falar que moção de esta casa prevê, a própria moção é um impacto, entende? Ou seja, toda argumentação em moções de esta casa prever tendem a ser uma análise de probabilidade. Quais são os vários fatores que vão deixar provável, tornar plausível que determinada coisa vai acontecer ou que não vai acontecer. Perceba que, nesse caso, a gente tem muito mais aspectos práticos, pragmáticos, do que essencialmente principiológicos. Até porque a gente está dizendo esta casa prevendo que algo vai acontecer. Geralmente, na grande maioria dos casos, é algo pragmático, uma mudança no mundo que vai acontecer. Você tem que dizer por que ela vai acontecer ou não. E entrando no último, para a gente não perder muito tempo em análise de moção, a gente tem as moções de agente. Ou seja, você, enquanto alguém, uma pessoa, um movimento, um estado, algo do tipo, você deveria ou não fazer alguma coisa. Esta é a moção de agente. E aí eu preciso fazer uma observação muito importante aqui em termos de escolha de caso. Para que vocês fiquem cientes, moção de agente, você não vai provar o que é mais provável que o agente vá fazer. Não é uma moção de probabilidade. É uma moção de convencimento. Como assim? Quando a gente faz moção de probabilidade, se uma coisa vai acontecer ou não, se um agente vai fazer uma coisa ou não, isso é uma moção desta casa prevê. Você não vai dizer o que é mais provável que o agente faça dentro de moções de agente. Você tem que dizer o que seria mais preferível para aquele agente. Por isso que tem uma observação aqui. É o que mais se conforma com os valores, os interesses e os deveres desse agente. Entende? Ou seja, o que mais se adequa a esse microverso, perceba que, em moções de agente, na verdade, você, enquanto um debatedor, está tentando convencer aquele agente de que aquela é a melhor forma de agir. É assim que você tem que ver a moção de agente. Não pode ser você enquanto agente, mas o mais importante, o mais correto, é que você está tentando convencer aquele agente a fazer uma determinada coisa. Entende? Essa é a maneira mais correta da gente ler moções de agente. Ou seja, você pode ter moções principiológicas, moções de agente? Sim, eventualmente.
Porém, a gente tem que considerar que emoções principiosas, você teria que ter um trabalho muito maior de demonstrar por que o princípio ele importa tanto para aquele agente. Perceba que sempre retorna para os interesses e os deveres e os valores que esse agente defende. Entende? Então, vamos lá, para o próximo. Agora que eu identifiquei o que a emoção quer de mim, vamos identificar, então, o que é o clash. O clash, a gente escuta muito isso, né? Principalmente quando a gente vai subindo de salas, vai para salas mais altas, principalmente em segundas casas, né? Ah, não, porque o clash deixado em aberto nas primeiras bancadas é X, Y e Z, e eu vou resolver tais clash com o meu mecanismo, não sei o que, aquela coisa, né? Então, mas essencialmente, o que é um clash? Um clash, essencialmente, é uma disputa de ideias. Se você tem uma moção dizendo que a medida de governos, por exemplo, uma moção de hipótese, uma moção de modelo, se a medida de governos, ela resolve, por exemplo, digamos que ela resolve a questão do analfabetismo funcional no Brasil, digamos. E aí, digamos que oposições chegam e falam que, na verdade, ainda que ela possa favorecer a resolução desse problema, ela fere brutalmente a liberdade das pessoas, por exemplo. E você tem esse clash entre quase que uma intermediação do Estado para levar a um valor, porém, uma intermediação que pode acabar sendo demasiada e que fere a liberdade das pessoas. Então, a gente tem, na verdade, dever do Estado e autonomia. Isso é um clash. Entende? Quando a gente fala de clash, como é que eu identifico um clash? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, quando a gente olha uma moção, geralmente a primeira coisa que a gente se pergunta é o seguinte: quando a pessoa que fez essa moção, ela fez essa moção, qual foi o problema, qual foi a situação de mundo que ela queria resolver ou endereçar com aquela moção? E a partir daí a gente percebe que surgem os dois grandes lados da moção, por exemplo, que são as duas principais coisas que vão ser debatidas em cada lado da casa, porque geralmente governos vão se fiar a um aspecto prático, um princípio, um modelo, um valor, e oposições a um valor que será contraposto a ele. E que, isso é muito importante, você não tem, de início, uma valoração quanto ao que é mais preferível entre um e o outro. Ou seja, eu não posso dizer que o dever do Estado é inerentemente mais importante do que a autonomia das pessoas, nem vice-versa. Entende? Perceba que, nesse caso, existe um clash específico. Exige-se um esforço argumentativo para que você mostre qual lado seria preferível em relação ao outro. Aqui eu trouxe algumas moções para que a gente consiga ver isso com um pouco mais de clareza, né? Porque trabalhar assim muito, porque uma moção que eventualmente diria isso se torna um pouquinho confuso. Vamos ver essa primeira, então. Essa moção foi a R6 do WDC agora, de 2026, do Sofia WDC. Vamos lá. Tradução livre, tá? Se estiver um pouquinho esquisito, eu peço perdão. Esta casa se opõe ao uso de algoritmos personalizados ao usuário para o consumo imediato de conteúdo de entretenimento. Tinha uma parte final dessa moção que era, por exemplo, algoritmo do TikTok, do YouTube, Shorts, do Instagram, do Reels e algoritmos dessa natureza. Quando a gente analisa essa moção, qual foi o grande problema que o criador dessa moção, o CA ou DCA do WDC, ele quis resolver com ela? Perceba que a gente tem aqui, na verdade, uma contraposição entre você ter, de um lado, uma possível massificação de conteúdos, porque agora esses conteúdos são personalizados, ou pelo menos esses conteúdos eles chegam muito mais facilmente nas pessoas. O que tem a probabilidade de chegar mais às pessoas é aquilo que tem mais apelo. Então a gente está falando, por exemplo, de conteúdos emocionalmente apelativos, ou que se utilizam de tendências sociais, quase que uma homogeneização cultural. E, em oposições, a gente tem uma outra coisa, um outro ganho, que é, na verdade, como que esses algoritmos, eles favorecem com que artistas ou criadores de conteúdo ou músicos, etc., eles consigam, na verdade, ter mais visibilidade, porque agora a determinação do que seria visto não é mais necessariamente o mainstream, porque isso é muito mais adaptado a quem está vendo. Então, essa pessoa pode muito bem fugir do mainstream e ser atingida assim, na rede social por um interesse, um músico que, se fosse pela mídia tradicional, ela nunca teria contato. Ou seja, a gente tem um clash aqui entre homogeneização cultural e entre uma acessibilidade de, como é que eu posso dizer? Marginalizados culturais. Existe um risco de homogeneização, mas você tem um maior acesso a esse tipo de artista, ou, por exemplo, a uma maior capacidade de aprofundamento de assuntos de maneira muito mais específica.
Percebe que nenhum dos dois é inerentemente mais valoroso ou preferível do que o outro. Isso depende de quê? De uma análise argumentativa. Nisso a gente tem um clash. O segundo exemplo que eu trouxe aqui, só para a gente falar dele rapidinho, essa moção foi do South Atlantic, foi uma competição organizada pela Condeb no ano passado, foi uma competição em inglês que a gente fez justamente o intercontinental entre a América Latina e a África, e essa foi a R1. Esta casa, enquanto pais adotivos, não diria ao seu filho que ele é adotado quando essa informação for razoavelmente difícil de ocultar, né, de esconder. Isso também foi tradução livre, viu? Então, nesse caso, a gente tem que ter uma moção de agente, beleza? E aí, o grande problema é dizer ou não dizer ao seu filho acerca do fato dele ser adotado ou não. Perceba aqui, qual é a grande questão que a gente quer discutir aqui? Qual é a grande coisa? É sobre construção de identidade. É melhor que essa criança ela viva num ambiente mais protegido, mais pautado numa mentira, ou é melhor que ela viva num ambiente em que ele é pautado na verdade, mas numa verdade muito dura e que, de certa forma, é um pouco alienante? Porque, querendo ou não, ela estaria se colocando como um outsider desde o próprio nascimento, seria exposto para ela desde sempre. E ainda que ela faça parte da família, existe, mesmo que socialmente, esse afastamento. O que é preferível? Não existe uma valoração inerente. Então, a gente precisa argumentar, a gente precisa fazer essa análise para demonstrar por que um lado é preferível ao outro. Então, quando eu pego uma moção, identificar, ok, qual é o principal problema que a pessoa, né, o criador da moção, quis endereçar com ela. E aí a gente chega nos principais clashes. E aí, uma última observação, antes da gente passar para o próximo, que é o seguinte, existe uma diferença entre métrica e clash. Entende? Qual é a diferença? Clash, um debate pode ter vários clashes. Pode ter, por exemplo, nesse debate sobre os pais adotivos, você pode ter um clash específico sobre comunidade, se existe uma integração melhor desse indivíduo à comunidade, se ele desde sempre, a comunidade que eu digo é a comunidade que ele pertence, a escola, ambiente religioso, ambiente social como um todo, até a própria família também. Essa integração se dá melhor quando ele sabe dessa verdade desde o início, ainda que ela seja alienante, ou quando ele cresce numa mentira, só que ela é muito mais confortável. Entende? Isso é um clash. Eu posso ter um clash voltado, por exemplo, para o interesse dos pais. Um pai que, por exemplo, porque mentir para o seu filho seria negativo, mas só que seria mentindo e visando o melhor interesse desse filho. Então, seria, na verdade, melhor, na visão do pai, ele mentir para preservar o seu filho, ou ele contar a verdade, por exemplo, o impacto que seria no pai, qual seria o maior ou menor impacto, por que seria preferível para ele. Entende? Todos esses são clashes. Métrica, debate, só tem uma só. Clashes tem vários. Métrica, uma só. E o que é métrica, Sofia? Geralmente as pessoas dizem, eu não gosto muito dessa forma de definir métrica, porque eu acho ela pouco visualizável, que é, métrica é a régua pelo qual você mede o debate. Eu acho, para mim, isso pouco ilustrativo, não sei o que significa. Eu prefiro dizer que a métrica nada mais é do que o filtro pelo qual você observa o debate. É como se fosse um par de óculos, né? Eu fico completamente cega sem óculos, por exemplo, o qual você vai colocar para enxergar o debate. Perceba que a forma como você enxerga as coisas é diferente quando você está com um óculos 3D, com um óculos de grau, com um óculos de sol. Entende? São diferentes lentes com as quais você enxerga o mundo e elas mostram o mundo de maneira diferente. Da mesma forma, a métrica dentro de um debate ela faz isso. Por exemplo, se você tem uma métrica identitária dentro desse debate do exemplo 2, então, a principal caso, ou seja, a principal forma com a qual a gente vai avaliar todos os clashes é com base no que promove melhor construção de identidade para a criança. Todos os clashes vão ser analisados sobre isso. Entende? Ou, por exemplo, no exemplo 1, se a nossa métrica é, digamos, acesso à cultura, em que mundo você tem, na verdade, uma maior acessibilidade à cultura? É no mundo em que você tem essa pessoalização e esse uso personalizado de algoritmo que entrega a você, ou no mundo em que você mesmo busca esse conteúdo e busca se construir a partir disso? Perceba que a construção todo o debate vai ser lido por acesso à cultura. O óculos que você vai colocar, o adjudicador vai usar para ver o debate é isso. Então, clashes podem ser vários. Métrica é um só. Até porque você não vai colocar vários óculos um em cima do outro para tentar enxergar. Provavelmente você não vai enxergar nada. Entendem? E outra coisa, até para dizer,
Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem levantar a mão, pedir a palavra, só qualquer coisa é só falar, viu? Nem podem ficar bem à vontade quanto a isso. Então, vamos passar, então, para o próximo. Beleza, Sofia. Agora que eu descobri quais são as linhas de análise, eu descobri quais são, por exemplo, os principais clashes que eu tenho dentro de uma moção, como é que eu sei que é o caso mais importante, que é o caso mais relevante, o caso mais central para dentro do debate? E aí que a gente vem para a análise de relevância. Relevância é quando a gente mostra, que a gente responde aquela pergunta de mesa, por que o meu caso é o mais importante? E aí nisso a gente vai para a análise de relevância. E existem várias formas da gente fazer análise de relevância. Aqui eu trouxe 3, e depois eu trouxe uma moção para a gente avaliar como ela funciona na prática. Então vamos lá. A primeira forma de análise de relevância é sobre probabilidade e alcance. Entende? Probabilidade é um fator quantitativo, por exemplo, quantas pessoas isso vai atingir, determinada medida, determinada premissa, determinada moção. Quantas pessoas isso vai atingir? Quantos ambientes aquilo vai chegar? E alcance é qualitativo, é como a moção atinge essas pessoas ou esses ambientes, ou que pessoas são atingidas por esse ambiente, ou são por essa moção, etc. Mas principalmente é o como. Porque, por exemplo, você pode ter uma moção que é muito pautada em algo mega impacto, ou seja, você tem uma probabilidade, a quantidade que aquilo vai acontecer é muito alta, vai atingir todo mundo, todo mundo vai ser atingido por aquilo, porém, aquilo vai ter pouquíssima importância na vida das pessoas. E isso torna um caso mais importante? Depende. Perceba que ali você também tem que fazer um que a gente chama de sopesamento, certo? Então, probabilidade, que é justamente o que eu falei para vocês. Probabilidade e quantidade é a certeza e o quão comum aquela premissa é, no tempo e entre pessoas, né? É o quão recorrente aquilo vai ser. E alcance é a qualidade, que é justamente, deixa eu pegar aqui, alcance, que é a extensão do dano do benefício, é o longo prazo, é o quão reversível ou controlável aquilo é. Perceba que é muito menos numérico e muito mais qualitativo adjetivado, entende? E aí, eu vou para a segunda fase, que é a segunda forma da gente analisar a relevância, que é sobre quem é afetado. É que a gente chama de stakeholder, né? Que, geralmente, o que acontece? Quando a gente está pensando em quem é afetado, a gente sempre pensa pelo viés de quais são as pessoas que vão ser afetadas por aquela moção, são os famosos stakeholders, né? Só que quando a gente fala sobre quem é afetado, a gente também tem que avaliar que sempre existem mais de um agente na moção. Geralmente existe o grupo que vai sofrer os impactos da moção e existe o grupo que vai causar os impactos da moção. Isso é importante. Isso, inclusive, é importante quando a gente considera um caso de segundas bancadas. Porque se a sua casa alta, ela foca especificamente em como aquilo impacta pessoas que vão ser atingidas pela moção, mas isso é viável, está no interesse, ou está dentro da capacidade de quem poderia causar aquilo. Por isso que eu coloquei essa observação, quem somos. Ou seja, a gente tem que considerar que sempre vai ter alguém responsável por fazer alguma coisa dentro da moção, que vai ser a causa para o efeito atingir as pessoas. E aí, dentro dessa pessoa que causa, quais são seus interesses? Quais são suas capacidades? Entende? Quais são seus valores? O que é mais provável dela fazer? O que é preferível que ela faça? O que é que para ela seria melhor? Por que ela faria isso? Ou seja, não é só analisar quem está sendo afetado, mas quem está afetando. E o que é mais provável para essa pessoa ou não. E aí a gente volta para o início, por exemplo. Probabilidade e alcance. O quando é provável que essas pessoas responsáveis por causar isso, de fato fariam isso. E o quanto, que intensidade elas fariam isso. E aí o outro é sobre vulnerabilidade. Isso é uma observação muito importante, porque o que acontece é o seguinte. Quando a gente está principalmente na gringa, principalmente no Brasil, na verdade, a gente sempre tende a considerar, por exemplo, porque eu tô aqui protegendo, afetando positivamente um grupo que ele é marginalizado, ele é minoritário, etc. E isso necessariamente torna o meu caso melhor. Não necessariamente. Por quê? Porque se o seu grupo, por exemplo, sua proposição, ela atinge esse grupo minoritário de maneira positiva, mas ela atinge de maneira negativa o resto maioritário das pessoas, pode chegar uma casa baixa sua, simplesmente chegar e dizer,
Mas, se a gente olha para uma métrica pragmática, se a gente está atingindo negativamente menos pessoas para favorecer um grupo menor de pessoas, a gente tem mais sofrimento em relação a menor felicidade na relação. E eu prefiro um mundo em que você tem mais pessoas sendo atendidas do que menos pessoas sendo atendidas mais. Entendem? Faz um sopesamento numérico de alcance, qualidade e de probabilidade, quantidade de pessoas, e isso não pode passar de você. Por isso que quando a gente vai falar de vulnerabilidade, a gente tem que dizer por que ajudar aquele grupo vulnerável em específico, por que ser vulnerável é algo central para o debate. O fato de ser um grupo vulnerável não necessariamente torna ele mais importante. A gente tem que dizer por que aquela vulnerabilidade torna ele mais importante. Beleza? E o próximo, para a gente terminar, é sobre prioridade lógica. Sofia, o que é prioridade lógica? Isso é uma coisa muito interessante. Vocês com certeza já ouviram falar, porque meu caso ele é anterior ao caso da minha casa alta, e é por isso que ele é mais relevante, por exemplo. O que a gente fala de prioridade lógica perpassa, sim, por anterioridade e perpassa por fonte de relevância. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Digamos que eu estou fazendo um debate sobre você ensinar história nas escolas, e governos têm que defender que tem que ser por uma abordagem muito mais pautada num herói histórico, você é muito pautado nessa narrativa do herói, de pessoas sozinhas, ou grupos específicos que mudaram a história, ou você ter um enfoque muito mais pautado em uma construção sistêmica da história, que na verdade foi pautado na interação de vários grupos, e é uma coisa muito mais complexa, certo? Por exemplo, se o mundo de oposições está dizendo que as crianças vão ter um entendimento muito mais aprofundado da história, por assim dizer, porque elas vão conhecer muito mais essa dinâmica, o governo pode chegar e dizer, isso até pode ser verdade, elas até poderiam conhecer mais da história, mas isso depende delas estarem interessadas. E no seu mundo você vai ter muito menos crianças interessadas. Por quê? Porque é muito mais chato, entende? E aprender história por narrativas de heróis, por narrativas desse tipo de coisa, é muito mais interessante. Então, no nosso mundo, se a sua preocupação é ensinar história mesmo para as crianças, no nosso mundo, ainda que você não tenha um nível de complexidade tão grande, você tem, na verdade, mais pessoas aprendendo, entende? E isso é priorizável a você ter menos pessoas aprendendo mais história. Se o seu grande métrica é ensinar história para as pessoas, elas saberem história de princípio. E aí, nisso, a gente tem um exemplo de prioridade lógica. E aí tem anterioridade, por exemplo, quando a gente pega esta casa apoia a ascensão do jornalismo de dados em detrimento de um jornalismo qualitativo. Por exemplo, eu poderia dizer, em primeiro governo, que eu prefiro um jornalismo de dados, jornalismo qualitativo seria o reportagem, muito mais emocional, muito mais opinativo, e o jornalismo de dados é aquele muito mais pautado em dados concretos, pesquisas, etc. Eu posso dizer que eu prefiro um jornalismo de dados, porque ele leva muito mais a, por exemplo, as pessoas conhecerem a realidade de fato, entende? E evitar fake news, por exemplo. Se eu me pauto muito mais na realidade, eu tenho menos contato com fake news. E aí chega o seu segundo governo e fala o seguinte, olha só, meu caso é anterior ao caso de primeiro governo, porque não é só sobre você evitar fake news, mas é especificamente sobre você deixar as pessoas acostumadas a uma visão que é muito mais próxima da realidade. Ou, por exemplo, você ensinar as pessoas acerca na crença nos dados, ou, por exemplo, você não confiar em sensacionalismo. Entende? Porque geralmente as fake news elas têm que se basear em quê? Em sensacionalismo. Então não é o fato dos dados vão tornar as pessoas menos vulneráveis a fake news. Ou tornar a produção de fake news menos, menos constante. O fato é que, se você tem a ascensão do jornalismo de dados, então você, no tempo, torna as pessoas muito mais acostumadas e muito menos passíveis de serem movidas por fatos emocionais, entendem? Elas são menos movidas porque elas estão muito mais acostumadas e são muito mais crentes de jornalismo pautado em pesquisa e dados e números do que em opiniões e emoções. E isso torna elas menos vulneráveis a fake news. Perceba que você ter ou não dados pode acontecer ou não fake news, mas se você torna as pessoas menos vulneráveis, então isso acaba sendo anterior. Percebe? E você tem também aquilo que é fonte de relevância. Que, por exemplo, é quando o seu caso depende do meu para ele importar qualquer coisa. Em moções em que você tem esta casa
enquanto um grupo separatista, dentro de um grupo nacionalista separatista dentro do Estado, preferia criar um Estado próprio, em detrimento de criar uma zona independente dentro, uma zona autônoma, por exemplo, dentro de um Estado já pré-existente. Os governos podem dizer que, na verdade, é muito preferível que você crie esse Estado, porque você atende esses anseios, você atende esses desejos de expressão nacionalista, etc, etc. E aí chegam oposições e falam, olha só, isso pode até ser verdade, mas se você atender esses anseios nacionalistas e criando um próprio Estado, mas você não tem infraestrutura, você não tem apoio internacional, você não tem capacidade de manter esse Estado, do que importa você ter um Estado se você não consegue mantê-lo? Isso é a fonte de relevância. Perceba que no meu mundo, nesse outro caso, eu consigo ter mais relevância do que no seu, e isso é que a gente faz essa análise de fonte de relevância. Então, quando a gente faz análise de relevância, para a gente depois passar para a última parte da nossa aula e passar para a formação, e depois a gente ir para as perguntas, é o seguinte: quando a gente está analisando relevância, a gente tem que passar por probabilidade de alcance, o quanto isso afeta e o como isso afeta. A gente tem que pensar em quem é afetado, tanto quem é afetado quanto quem afeta. E terceiro, se existe algum mecanismo ou caso que é anterior ao meu próprio caso, ou se o meu caso depende de uma fonte externa de relevância, para tornar ele importante. E como que eu consigo incluir dentro desse meu caso, se o caso pautado nisso é até mais forte. E é assim que a gente faz análise de relevância. Então vamos para a nossa, chegando perto da última parte, está pertinho de acabar, que é sobre suprindo ônus de prova, que eu acho que é uma coisa que você deve escutar muito, eu também escuto muito até hoje, que é, tudo bem, seu caso é até bom, mas você não supriu o ônus de prova tal, e ficou não muito bem provado. Ou você sempre escuta sua casa baixa, né? Ah, porque minha casa alta não supriu o ônus de prova A, B e C, e por isso ele não deve passar. Irritante, mas às vezes é verdade. E o que é, então, aí voltando para a pergunta, né? Tudo bem. Agora descobri quais são as linhas de análise, como que eu sei que é o caso mais provável? Provável no sentido de ser melhor de provar. Entende? E perceba que é o seguinte, análise de relevância e análise de ônus de prova, elas não acontecem uma depois da outra. Geralmente elas são sempre uma análise conjunta. O que é mais relevante tem um ônus de prova maior ou menor. Entende? Então não pensem de forma linear. Isso acaba sendo mais capilarizado. Então o que é, em essência, um ônus de prova? Um ônus de prova é uma... Aí eu vou dar uma caracterização específica, né? É uma subpremissa necessária para provar a sua premissa principal. É isso, eu não entendi isso, filho. Vamos lá. Quando a gente está construindo um caso, pensem que a gente está partindo de um ponto A e a gente quer chegar no ponto B. Quando a gente vai construir essa ponte como um todo é o nosso caso, é o nosso argumento. Mas uma ponte, muitas vezes, ela não é uma coisa inteirona, assim. Ela é composta por exemplo, pensa numa ponte, aquela que tem desenho animado, que tem aquelas tábuas de madeira e são todas unidas por uma corda. Ela é composta de degraus, de passagenzinhas, de pedaços de madeira, de pedaços que são importantes para você trilhar esse caminho. Se a ponte é o seu argumento, esses pedaços que compõem a ponte são os seus ônus de prova. São as coisas que você precisa provar para que você consiga sair de A para chegar até B. Entende? E aí, como que eu identifico meus ônus de prova? Eu acho que alguém levantou a mão. Se quiser falar, pode falar. Sofia, licença. Eu não sei se tu pegasse, não sei se tu comentasse antes, mas eu tenho uma dúvida referente ainda à relevância. Todo Sim. argumento relevante é necessariamente central para o debate? E se não for, como é que eu posso trazer essa centralidade? Vamos lá. O argumento ele pode ser relevante, mas ele pode ser menos relevante quando comparado a outros argumentos. Perceba que relevância é uma construção de sopesamento. Porque ele muitas vezes ele não é relevante per si. Ele não é só, sozinho, relevante, no vácuo. Se você perceber que seu caso está sendo construído no vácuo, isso é um grande problema. Porque nenhum debate é no vácuo. Todo debate é comparativo. E relevância também é comparativo. Então, por exemplo, o meu caso pode até ser relevante, mas como eu sei que ele é o mais relevante do debate? Você só sabe isso se você fizer o seu pesamento para mostrar. Olha, mesmo que eu pegue esse caso, por exemplo, você está fazendo uma que a gente chama de preempção da sua casa baixa. Você está imaginando o que é que eles vão rodar e você já está fazendo análise de relevância. Mesmo que a minha casa baixa, ele queira rodar tal coisa, essa coisa é necessariamente menos relevante do que eu estou trazendo, porque ela afeta menos pessoas, ou ela tem uma plausibilidade muito menor, porque ela depende de muito mais fatores acontecerem simultaneamente do que o meu caso, e perceba que você começa justamente a dizer,
Mesmo que as duas coisas sejam importantes, existem formas de mostrar que uma é mais ou menos importante do que a outra. Isso você faz por sopesamento. Como assim explicar casa baixa e alta? Porque eu digo casa baixa e alta, a casa alta é o primeiro governo na primeira posição, as casas baixas são o segundo governo e segunda posição. Entenderam? Pronto, disponha. Vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, o ônus de prova, o burden, é especificamente essas micro ou essas subpremissas que eu preciso provar para conseguir provar o meu caso, dizer que ele é verdadeiro, fechar a mecanização e tornar ele certo, provável. Entende? E como é que eu identifico os meus ônus de prova? Existem várias formas de você identificar ônus de prova. Aqui eu vou mostrar duas, certo? A primeira que eu vou mostrar nesse slide aqui é o seguinte. Quando você pensa na premissa do seu caso, eu trouxe essa moção aqui para a gente pensar. Essa moção foi do FCU de 2023. Tá? Se vocês quiserem, inclusive, quais foram os campeonatos dessas moções, podem me perguntar que eu passo todos para você. Essa do slide 7 foi do FCU 2023, eu não lembro qual rodada, mas foi do FCU. E esta casa se opõe à estética poverty chic. O que é o poverty chic, que eu tirei aqui no slide, é uma estética em que você tem marcas de luxo que fazem produtos que aparentam ser surrados, sujos, rasgados. Você pegar essa estética de algo pouco desejável e você tornar isso uma estética de luxo. Isso é o poverty chic. Certo? Então, se a moção esta casa se opõe à estética poverty chic e eu sou oposição, por exemplo, eu posso dizer que a minha premissa principal é de que, na verdade, a estética poverty chic leva a uma normalização do tido feio e uma consequente inclusão de quem usa, de quem tem essa estética. Não a estética poverty chic, mas pessoas, por exemplo, o julgamento estético que tem na sociedade. Se você tem uma normalização da estética poverty chic, então você tem uma possível aceitação maior, ou pelo menos uma redução de julgamento estético em relação a estéticas semelhantes a ela. Entende? Tá, eu tenho a minha premissa. Como é que eu consigo identificar meus pontos de prova, né? Meus ônus de prova, minhas burdens? A primeira forma é você perceber quais são as refutações mais fáceis, mais de cara que eu consigo fazer. Por exemplo, se eu pego que a minha premissa é a normalização de uma estética que foi menos favorecida, ela é menos favorável, ela é menos atraente, e a redução de preconceito, primeiro é dizer, tá, mas a chance disso normalizar é muito baixa. Isso depende, por exemplo, de uma grande movimentação social, ou isso depende que isso tem uma grande capilaridade, não sei o quê. E a segunda, por exemplo, por que necessariamente a normalização leva à redução de preconceito, à redução de julgamento? Porque as pessoas podem ver na rua e fazer uma distinção muito clara entre o que seria o poverty chic e o que não é. Perceba que a partir dessas refutações eu consigo pensar, ok, o que é que eu preciso provar para comprovar minha premissa principal? Eu preciso dizer que vai ser capilarizado, que as pessoas, isso na verdade vai se espalhar pela sociedade, se tornar algo muito comum para as pessoas. E segundo, eu preciso provar que a normalização ela leva a uma progressiva redução de julgamento. Como? E aí isso você pode usar um mecanismo psicológico, um mecanismo de frequência, um mecanismo de identificação, várias coisas. Ou seja, eu olho a minha premissa principal, eu penso quais são as principais formas que eu tenho de refutar ela, e nisso eu chego aos meus ônus de prova. E aí vamos lá. Então, outras formas de resolver o meu ônus de prova, que é suprindo o meu ônus de prova. E aí nisso, você tem as 3 principais perguntas que todo mundo que eu já julguei, eu já fiz essas perguntas, eu sempre trago em adjudicação oral, em feedback, eu sempre trago ela. Que são, quando você tem uma premissa, quando você tem um caso, você tem que fazer essas 3 perguntas sempre, que é, por que isso acontece, o porquê isso importa e o que isso muda. Que é justamente para você passar por probabilidade, importância e comparatividade. Como assim? Por que isso acontece? É probabilidade, justamente que até se vincula com um pouco da relevância. Quais são os mecanismos que fazem com que isso aconteça? Quais são os padrões pragmáticos que fazem com que isso necessariamente aconteça? Entende? O segundo é por que isso importa? É quando você está trazendo análise de relevância. Entende? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Por que isso é central? Por que eu devo me importar com isso?
E o terceiro, o que isso muda? Beleza, o seu caso ele pode acontecer e ele pode ser importante. Mas se ele não muda nada na realidade prática, eu não consigo visualizar o que ele muda, ele fica como? Debatendo no vácuo, e todo debate no vácuo é muito mais enfraquecido, porque ele não é comparativo. Entende? Então, você trazer o que isso muda na realidade, por que isso vai mudar na vida das pessoas, o que é que você vai mudar no mundo com esse caso. Isso é comparatividade. Pode falar. Sofia, eu sei que normalmente é um módulo maior, mas como é que a gente pode fazer essa comparatividade em um caso principiológico, já que não tem tantos ganhos pragmáticos, assim, na tua opinião? Vamos lá. Quando a gente fala caso principiológico, o princípio, ele tem muitas vezes, muito vinculado com aquilo que é considerado aceitável ou não, ou aquilo que deve ser praticável ou não com base naquele princípio. Então, por exemplo, se a gente tem, eu vou jogar um exemplo bem absurdo para fazer mais sentido. Se você tem um princípio da dignidade humana e você está dizendo que no seu mundo você tem uma redução desse princípio, você tem um enfraquecimento desse princípio, o que é que decorre do enfraquecimento da dignidade humana? É que você autoriza abusos, legitima abusos, porque geralmente princípios estão ligados com legitimidade, não é? Com a base com a qual você tem determinados atos do Estado, da sociedade. E, geralmente, ainda que o princípio lógico ele não seja muito prático, ele tem efeitos práticos, querendo ou não. Você acaba visualizando isso, de certa forma. Então, se você relativiza a dignidade da pessoa humana, você relativiza a autonomia, você relativiza a liberdade de escolha, você relativiza liberdade de movimentação, você relativiza várias outras coisas. E por que isso é ruim? E aí volta. Entende, mais ou menos? Muitas vezes, como o princípio é utilizado como base de justificação ou legitimação de determinados comportamentos sociais, políticos, estatais, grupais, etc., então isso acaba tendo impacto na vida das pessoas. Inclusive, quando você consegue demonstrar que um determinado princípio ele não atende a todas as situações, ou ele acaba levando uma consequência pior por ser valorado, isso também é uma forma de refutar caso principiológico. Entende? E vamos lá, passando por comparatividade. E aí eu trouxe essa moção para a gente pensar um pouquinho. Essa moção foi a final do Rio Debate do ano passado, 2025, que é: esta casa prefere um mundo sem desejo por vingança. Se eu sou governo e eu prefiro um mundo em que não exista o desejo por vingança, então eu posso dizer que ele é um mundo em que as pessoas elas tendem a ter muito mais paz interna. Entende? Ou, por exemplo, são pessoas que tendem a ter muito mais paz de espírito, são pessoas que conseguem viver vidas mais leves. Beleza. Por que isso acontece? Porque a vingança, ela é justamente um sentimento muito pesado, é algo que se permeia por várias fases de sua vida, ela causa raiva, ela causa tristeza, ela é algo que tem essa natureza quase que compulsiva, ela acaba se permeando em várias aquilo, ela consome o que você pensa, como você se organiza, como que você projeta seu futuro. A vingança tem uma natureza compulsiva e é por isso que ela acaba permeando muito a sua vida. Então, se você retira a vingança, você retira essa compulsividade e você abre espaço para sensações muito mais positivas e formas mais saudáveis de solucionar problemas. E aí, por que isso importa? Que é a relevância. Por que eu não ter esse desejo de vingança? Por que eu ter essa paz de espírito é tão importante? Porque está vinculado diretamente com a maneira como eu enxergo a minha vida, como eu vivo as minhas relações, como eu valorizo a minha própria agência, como que eu exerço a minha própria agência, por exemplo. Tudo isso está correlacionado à própria existência do ser humano, se ela é positiva ou negativa de ser vivida. Então, se a gente consegue um mundo em que isso que pesa a pessoa não mais a pesa, ou nunca pesou, então você tem, na verdade, uma vida que é melhor de ser vivida, por isso que ela é mais importante. E o que isso muda? E é justamente dizer, se no mundo que a gente tem vingança, você tem pessoas que acabam passando parte das suas vidas, ou eventualmente, só um minutinho que eu já dou a palavra, parte das suas vidas, ou períodos em que elas ficam muito mais presas a determinados aspectos e acabam tendo a redução da sua agência, no meu mundo você tem a redução ou a extinção dessa forma de mitigação de agência. Você tem pessoas que têm muito mais autonomia de determinação das suas vidas, pessoas que têm muita capacidade de perdão, ou seja, tudo isso torna justamente o que é que muda no meu mundo. E quando eu respondo essas 3 perguntas, eu torno o meu caso muito mais completo, assim, que é uma das outras formas de suprir ônus de prova. Então, novamente, por que isso acontece? Por que isso é importante? Como se parece? São as 3 coisas. Por que isso acontece? Por que isso é importante? Como se parece? Isso é muito importante para a construção de qualquer caso. E esses casos têm que perpassar essas 3 coisas, senão ele fica no vácuo. Quem levantou a mão, que eu só não estou vendo, mas pode fazer a pergunta. Sofia, licença.
eu presumo que para ter um debate precisa existir uma oposição e um grupo que é a favor. Nesse caso específico, como seria uma oposição a essa premissa? A premissa da vingança? Cara, Isso. inclusive foi o caso vencedor, né? Quem ganhou esse debate foi a primeira oposição, curiosamente. E ficou primeira oposição, segundo governo, primeiro governo, segunda oposição. E aí o que acontece? Nesse mundo, a carga de curiosidade, qual é uma forma que, por exemplo, o desejo de vingança, ele pode também ser utilizado, ainda que ele seja o que governos podem chamar de uma má resistencial, as oposições podem chamar de força motriz. Por exemplo, é o que pode mover, é essencialmente o que a gente tem em movimentos socialistas, por exemplo, né, que é esse desejo do oprimido de se tornar opressor ou o desejo do oprimido de romper com os grilhões ou as correntes que os prendem aos opressores, né? Então, por exemplo, esse desejo de vingar-se também pode ser, muitas formas, uma força motriz do desejo de mudança, o desejo de modificação, o desejo de rompimento com a ordem vigente. O quanto que isso é importante, por exemplo, para o desenvolvimento da vida humana. Porque, se você for usar exemplos, a própria Revolução Francesa, ela surgiu, querendo ou não, de um desejo de vingança quanto ao maltratamento do terceiro Estado ao longo de toda a história da França. Entende? Ou, por exemplo, como que na Revolução Americana ela começou como uma forma de vingança ou retaliação contra o abuso colonial inglês. Entende? Todas essas são formas que você poderia colocar como um desejo de vingança, como um desejo de retaliação. Porque a vingança ela pode muito bem ser tratada como você causar o mal a quem lhe causou o mal. E isso pode importar em rompimento sistêmico. Entende? Assim, é uma das formas de você construir oposições dentro desse debate. Entende? E aí, só uma última observação, antes da gente encerrar a parte mesmo de ensino, tudo para a gente partir para mais algumas perguntas, que é a diferença entre ônus e mecanismo. O ônus é aquilo que eu falei para você. É a premissa que você tem que provar, a subpremissa, para o seu caso ser verdadeiro. É a pedrinha do caminho para você passar por cima dela. É a placa da ponte que você tem que atravessar. O mecanismo é como que você resolve. Então, por exemplo, se eu tenho essa emoção de esta casa prefere o mundo sem desejo por vingança, e eu sou o governo, eu posso dizer que, na verdade, o meu mecanismo é por um mecanismo de empatia. Se eu reconheço o outro como um próximo a mim, eu não quero causar mal a ele, porque eu não gostaria que causassem mal a mim mesmo, então, por esse mecanismo, eu consigo deixar de lado e ter uma vida mais saudável. Entende? Porque eu acredito que as pessoas, elas também seguem por essa filosofia, porque é um mundo onde não existe vingança. Entende? Ou seja, por um mecanismo de empatia, eu consigo resolver o problema. Ou seja, se o ônus é o problema, o mecanismo é a solução daquele problema. Mas não adianta você só dizer o mecanismo. Ah, eu resolvo isso por um mecanismo de empatia. Não adianta. Eu preciso explicar por quê que com aquele mecanismo, a maneira que ele funciona, me faz necessariamente sair do ponto A, chegar ao ponto B, que é o impacto que eu quero chegar. Como é que eu saio do problema e chego na solução? Entende? Isso é um mecanismo de fato. E, queridos, com isso, a gente encerra, assim, a parte da aula, assim, propriamente, né, da formação específica, e eu queria deixar esse espaço agora no final para dúvidas, questionamentos, comentários, qualquer outra coisa. Inclusive, comentários de vocês, a formação é bem importante para que a gente da DNCD consiga, enfim, fazer um acompanhamento, melhorar progressivamente e poder atender vocês da melhor forma ao tempo. Mas falem aí, queridos, acho que foi o Alex que pediu primeiro, pode ir lá. Perfeito. Sofia, primeiramente, queria agradecer, de verdade. Você não sabe o quanto é importante ter a sua presença aqui. A gente tem você como ídola do movimento, então ter você aqui juntinho de nós é uma coisa fantástica. Então, primeiramente, eu tenho a agradecer. Uma dúvida singela, eu sei que depende muito de dinâmica para dupla, debate para debate, mas como normalmente a gente consegue estruturar todos esses mecanismos de prova, mecanismos, ônus de prova, e até mesmo ganhar centralidade e relevância com o nosso argumento na hora de fazer o prep time, na tua opinião? Vamos lá. Quando você está fazendo prep, eu acho que, prep é uma das coisas que a galera mais subestima, mas é o que mais pode ganhar um debate. Um bom prep faz uma diferença gigantesca. Então, essencialmente, é pensar o seguinte. Quando você pensa na sua premissa, se você é primeiro governo, você pensa na sua premissa, você fala para a sua dupla, é imediatamente pensando, beleza, para que isso seja verdade, o que é que eu preciso provar? E aí você passa pelas suas zonas de prova. Tudo bem. E aí, nisso, uma das pessoas da dupla pode pensar nesse aspecto de
por que isso acontece, por que isso é importante, o que é que isso muda, que é aquilo que a gente falou sobre você cumprir esse zonas de prova. Enquanto isso, a outra pessoa do grupo pode pensar, beleza, quais são os outros casos de governo que eu tenho em relação a eles? Eu tenho esse caso aqui, que ele é um caso muito mais pautado em quantidade, em detrimento de qualidade. Eu tenho esse outro caso aqui, que é sobre liberdade e autonomia. Então, como é que eu consigo, na comparativa, deixar o meu caso mais relevante do que o outro? Geralmente, quem vai fazer a primeira parte é a primeira fala, e quem vai fazer a segunda parte é a segunda fala. Porque perceba que é muito mais sobre sopesamento e comparação. Entende? Mas é sempre essa dinâmica de substantivo, sopesamento. E para além de respostas às suas casas altas, é pensar também nos casos de oposição, no caso da outra casa, e como que você, o caso, ele já consegue responder. Você já faz essa preempção de respostas. Preempção dá uma formação sozinha, é algo extremamente importante e que a gente não usa muito, curiosamente. A gente percebe mais preempção em salas bem mais altas, porque é quando você consegue pensar em vários casos ao mesmo tempo, mas é algo que, primeiro, te garante relevância em casa alta e que, assim, te garante, inclusive, se você é casa alta, garante relevância em relação a essa casa baixa. E se você, por exemplo, quer fazer uma preempção em relação à segunda oposição, você evita um caso maluco que surge ali na extensão da oposição e que vai virar o debate cabeça para baixo. Se aquilo já veio nas suas respostas, o adjudicador, quando ele escuta aquele caso da oposição, vai falar, ok, ele já tem uma pedra no caminho logo de início, que eles precisam passar para que o caso deles ganhe de fato. Entende? Vamos lá, é o Henrique agora, eu acho. Sofia, boa noite. Primeiro, agradeço muito pela sua formação, tá certo? Em especial essa parte do ônus da prova, eu estava com algumas dúvidas que você tirou, mas aí eu fiquei com um ainda que é o seguinte, esses parâmetros que você deu para esses 3 pontos que sempre é interessante se verificar, né? Eles são uma referência assim, que é amplamente usada no mundo dos debates, realmente não vai fugir disso daí, ou corre o risco realmente de eu identificar os ônus eu mesmo, mas o outro lado identificar os ônus de uma maneira diferente e eu realmente correr o risco só de errar nessa parte? Cara, vamos lá. Até para vocês terem referência, todo o material que a gente usa na DNCD, ele não é coisa que a gente assim, tira da nossa cabeça de prática de debate. Todo esse material ele é baseado em referências, inclusive internacionais. E isso que eu trouxe aqui para vocês, do porquê que acontece, porquê que é importante, como se parece, veio de uma formação do Ayal Mor, que ele inclusive vai estar agora na Copa em Salvador. Ele é um grande debatedor internacional e ele é conselheiro agora da Copa. E assim, ele é um padrão utilizado por várias pessoas ao redor do mundo. Então, assim, ele é um padrão que você pode usar muito, assim, com muita certeza. Agora é aquilo, aprender a usar bem ao longo do tempo, porque você pode até usar, mas se você não usa de maneira satisfatória, é claro que você ainda vai ter problemas eventualmente. E com isso a solução é ralar, prática, debater, apanhar muito de debatedor open. É porque, assim, eu sou um pouquinho velha, tá? Tipo, não muito, mas eu sou um pouquinho velha no movimento. Então, eu já apanhei muito. E apanhando assim, subindo de sala e debatendo com pessoas muito mais experientes, que você começa a entender como isso funciona. Mas, assim, você coloca essas 3 perguntas como grandes norteadores do seu caso. Entende? E é claro que, eventualmente, vai surgir um ou outro ponto em relação ao seu pesamento, em relação a alguma coisa específica que isso vai surgindo com a prática. Mas são norteadores gerais que são importantes, de fato, para basicamente todo o caso que você rodar. Tá? Porque se você não responde essas perguntas, seu caso fica solto, sabe? Ele fica, às vezes, meio que deslocado. Ou porque ele não é provável, ou porque ele não parece importante, ou porque eu não vejo ele na prática, sabe? Eu não vejo como que ele acontece. Me soa pura retórica. Entende? Então, são norteadores gerais que é bem, bem tranquilo de vocês se utilizarem. Perfeito. Ok, obrigado. Querido. E agora a Ana Júlia. No meu caso, é só um comentário mesmo, nem dúvida. Eu só queria agradecer, de fato. Eu acho que você tem uma didática muito boa. Eu gosto muito da sua didática, Sofia. Você é muito clara. Gostei muito da formação e muito obrigada, gente, pela colaboração. E, Sofia, por você estar aqui e passar essa capacitação maravilhosa pra gente da Tobias. Querida, muito obrigada. Assim, a gente da DNCD, olhamos para cima, eternamente. A gente da DNCD fica muito feliz de poder ajudar com quaisquer demanda que vocês tenham. Então, qualquer coisa que vocês queiram, informações, materiais, orientações, é só entrar em contato pode ser comigo diretamente, ou com o Milton, qualquer outra pessoa da DNCD que a gente prontamente vai ajudar vocês, tá? E, enfim, é um grande prazer para mim ajudar também, inclusive, porque a gente é vizinho, e eu não sei se já falei para vocês, mas basicamente metade da minha família toda de Recife, então metade da minha família inteira é de Recife, pois é, então eu tenho um carinho muito, muito especial por Recife, particularmente. Então, enfim, queridos, se não houver mais perguntas nem questionamentos, eu agradeço muito
pela presença de vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem ir no meu privado perguntar também. E eu acho que, por enquanto, é isso, queridos. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Eu gravei. Mano, tu não sabe o que